A paz do Senhor Jesus a todos. Tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas e aqueles a quem o Senhor quiser que ouça, ouvirão. Amós, capítulo 1, do versículo 11 ao 15. Diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Bom, aqui está bem claro que é uma profecia contra Amon. Mas se Deus quer falar com algumas pessoas por meio desta palavra, o que estava acontecendo aqui? Que, como é muito claro, né? Ele perseguiu o seu irmão. Ele perseguiu o seu irmão. Olha o que diz no versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Muitas pessoas, eles agem contra o seu próximo e não estão percebendo que estão agindo contra o seu próximo. Às vezes não falam, mas ficam pensando contra o seu próximo. Muitas vezes, quando o evangelho é pregado da forma correta, muitas pessoas não aceitam o evangelho e começam a pensar mal do seu irmão. Ah, isso é a forma dele pensar, começam a relativizar, ou seja, a dizer que é relativo. Não, esse é o ponto de vista dele. E se esquecem que existe uma verdade absoluta que está em Deus e que foi passada ao ser humano e está na Bíblia. Então, infelizmente, muitas pessoas têm rejeitado essa vontade. E Deus quer que você que viva isso, que está vivendo isso, se arrependa, se volte para o Senhor. O Senhor Jesus está pronto a perdoar. Arranque essa sua mágoa do seu coração. Às vezes a pessoa pode até dizer, não, eu não tenho mágoa de ninguém, perdoei. Mas tem um sentimento ruim dentro de si, que nem ela mesma consegue perceber. Só que é esse pequeno sentimento que ela não percebe que está bloqueando o derramamento do Espírito Santo na vida dela. Porque há alguma coisa que há guardado no coração dela ainda que bloqueia a ação de Deus na vida dela, porque ela não se permite por causa desses detalhes. Talvez a falta de um perdão, talvez o olhar torto a um irmão, sem compaixão, como falou aqui, né? E baniu toda a misericórdia, ou seja, sem misericórdia. E era um aviso que 3 a 4 vezes, e ele não ia retirar o castigo. Então, se você está agindo dessa maneira contra alguém, principalmente com alguém que está levando o nome de Cristo da forma correta, levando Jesus e falando que é um reino espiritual, que é o reino de Deus, aquele que vai contra a palavra de Cristo, ele vai cair. E Cristo ensinou um reino espiritual. A salvação é por meio da pessoa de Jesus unicamente. Não é denominação, não é placa, mas é a pessoa de Cristo. Alguém pode perguntar, mas então não pode ir para a denominação? Pode, mas a salvação não está lá. Salvação não está em denominação. A salvação está unicamente na pessoa de Jesus. Quando a pessoa ela se desapega de tudo e mergulha em Cristo, ela começa a compreender a liberdade que ela tem na pessoa de Jesus. Porque Jesus é o príncipe da paz, é aquele que renova, é aquele que traz as coisas grandiosas. Jesus é aquele que traz a paz, a verdadeira paz, está na pessoa dele. E o sistema religioso tenta dizer que está nele e não está. Está nele quem? Cristo não, no sistema religioso. O sistema religioso tenta dizer que está nele. Nele quem? Em Cristo não, no próprio sistema. Colocando ornamentos, colocando dogmas, doutrinas
que vai além da simplicidade de Cristo. Então é necessário voltar para a essência de Cristo. E Cristo pregava o amor, mas muitos não querem viver esse amor, porque não quer perdoar, por causa do orgulho. Ah, mas foi o irmão que errou comigo. Porque acontece, às vezes o irmão, ele tá certo, alguém erra com ele, mas ele não quer perdoar, porque ele se sente injustiçado, como se praticassem alguma justiça, como se praticassem uma, corrigindo aqui, é como se praticassem uma injustiça com ele. E pode ter até praticado mesmo, mas ele tem que perdoar. Se ele professa a fé em Jesus, se ele abre a boca e diz que Jesus é o Senhor dele, que é o Salvador dele, ele está forçado a perdoar, ele tem que perdoar. Ele é obrigado. Ah, mas se ele não quiser fazer parte de uma denominação tal, não interessa. Se ele abre a boca e diz que é de Jesus, independente de qualquer denominação, qualquer coisa, ele tem que perdoar, porque ele segue a Cristo, segundo a fala dele. Então é necessário se voltar para a pessoa de Jesus, entender que na pessoa de Cristo ela consegue a libertação, ela consegue a força de Deus. Então é necessário se voltar para Cristo, mergulhar na presença de Jesus, entendendo que é Ele que liberta, não é religião, não é denominação, não é congregação. Muitas vezes a pessoa vai numa denominação, mas ela anda com raiva, com ira do seu irmão, ela não está vivendo aquilo que Deus deixou. Ela está sendo uma religiosa, ela vai no local, mas ela não mergulhou em Cristo, ela não entendeu o que Cristo quer. Ela segue padrões que pessoas dizem que é de Jesus, mas e o que Jesus em si fala? Que Jesus ele deixou uma regra que tem que ser seguida. Quem não quiser não segue, mas quem é seguidor de Jesus tem que seguir. Então Deus ele está dizendo o quê? Se arrependam, né? Voltem dos seus caminhos, porque por 3 ou 4 transgressões eu vou trazer uma sentença sobre essas pessoas. E muitos caem doentes, perdem emprego, se arrebentam na vida. Por quê? Porque eles não obedecem a Deus, não estão nem entendendo o que tem que fazer, nem se dão conta, e a sentença vem. Aí acontece e acha que é por algo da vida. Aí compara com a cruz de Cristo, que Cristo era fiel e passou pela cruz. Só que não, tem coisa que não é cruz, tem coisa que é consequência de erro. Então as pessoas têm que entender. Os ladrões da cruz que estavam pendurados, eles não foram porque eram justos e estavam carregando a cruz. Eles foram para lá porque tinham feito coisa errada. Jesus estava carregando a cruz porque ele era correto e estava levando o pecado da humanidade ali. Iria levar, né? Na morte dele. Levou. Mas só que os outros dois, eles não estavam porque eram corretos. Eles estavam porque um deles até fala, nossos atos merecem, né? Então, busque ao Senhor, se volte para Ele, que Deus abençoe a todos.